ao vivo junto comigo para mais este curso, onde nós vamos estudar agora o livro do Apocalipse. É o curso Apocalipse Explicado, um curso que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de cada um de vocês que vão participar, que já estão aqui participando. Eu já quero cumprimentar você com uma boa noite e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Quem já estiver ao vivo aí, como eu estou vendo aqui a Marion, já coloque aí a paz do Senhor, uma boa noite, e me diga aí se está tudo funcionando, se está tudo ok, se a imagem, se o áudio está funcionando, beleza. Já vou clicar aqui também para ver se está tudo funcionando direitinho. Se estiver funcionando, nós já vamos adentrar aqui no livro, né, no estudo do livro do Apocalipse, e eu espero não delongar muito aqui nessa parte inicial. Deixa eu só clicar aqui para poder dar uma olhada se o áudio e se a imagem estão ok. Eu espero não delongar. Beleza, o áudio e a imagem estão ok, então já confirmei aqui também. Irmão, vamos lá então. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de aulas a respeito do livro do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia e esse livro ele é um tanto difícil de ser interpretado. Muitas pessoas acabam tendo até um certo medo de falar, de ler, de estudar sobre o Apocalipse. Eu promovo o desafio da leitura bíblica há alguns anos já, e eu já ouvi várias pessoas dizendo isso, que elas têm um certo receio do livro do Apocalipse. Algumas dizem que têm até um certo medo do livro, porque tem algumas visões ali descritas por João, algumas descrições que causam um certo pavor, um certo terror. A pessoa fica imaginando, meu Deus, isso vai acontecer, eu não quero nem ficar sabendo dessas coisas, porque são coisas que eu não vou suportar. E vocês vão perceber que muitas das coisas, muitas das ideias que as pessoas acabaram criando a respeito do livro do Apocalipse, elas foram equivocadas. Muitas pessoas têm medo de estudar o livro, acham que o livro é muito complexo e que a mensagem do livro é muito difícil de ser interpretada, mas eu não estou dizendo que seja fácil, mas é possível sim interpretar o livro do Apocalipse e extrair dele qual é a mensagem central desse livro. Irmãos, eu tenho certeza que vocês vão amar a mensagem contida no livro do Apocalipse. Pode ter certeza disso. Esse curso, pessoal, enquanto ele está sendo gravado, vocês que estão tendo acesso a esse link, esse curso está sendo gravado aqui no mês de fevereiro de 2023, e essas aulas estão sendo gravadas inicialmente para poder compor o curso de Apocalipse dentro da plataforma Bibliaflix. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento em que esse curso está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado apenas para os alunos do Bibliaflix, alunos assinantes do Bibliaflix. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque pode ser que posteriormente, lá na frente, quem sabe, eu venha extrair esse curso, tirar ele ali de dentro do Bibliaflix, não tirá-lo do Bibliaflix, mas criar um curso à parte somente do livro do Apocalipse. E é claro que ele continuará fazendo parte do acervo de cursos ali de dentro do Bibliaflix também. Mas isso aqui é só para que vocês saibam, nesse momento em que o vídeo está sendo gravado, em que essa transmissão está sendo feita, esse curso vai compor uma série de cursos lá de dentro do Bibliaflix. Para quem não sabe o que é o Bibliaflix é uma área de membros criada por mim, onde existem centenas de horas de estudos bíblicos em vídeo, assim como esse que você vai ter acesso aqui hoje. Ou seja, dentro do Bibliaflix nós temos vários cursos avulsos, por exemplo, tem curso de bibliologia lá dentro, tem curso de hermenêutica, tem curso de batalha espiritual, tem curso de estudos de livros completos da Bíblia. Por exemplo, eu cito sempre o curso da Carta aos Romanos, que já está pronto lá dentro do Bibliaflix. Tem 31 horas de aulas, ou seja, 31 horas de duração só no curso da Carta aos Romanos. Tem outros livros completos, a Carta aos Hebreus, a Carta de Tiago, e assim vários outros também. Tem aulas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Panorama geral, pelo menos um panorama geral de todos os livros do Novo Testamento você vai encontrar lá dentro do Bibliaflix, ou seja, são cerca de 500 horas, atualmente são cerca de 500 horas de aulas já disponíveis lá dentro do Bibliaflix, e a assinatura do Bibliaflix atualmente também, enquanto esse vídeo está sendo gravado, é de apenas R$ 24,90 por mês, ou seja, pagando R$ 24,90, a pessoa tem acesso a toda essa gama de conteúdo durante 30 dias. Se ela pagar no cartão de crédito, vai renovando ali a cada 30 dias e ela tem acesso a tudo. Não é daqueles cursos que vão liberando aos poucos, sabe? A pessoa paga a assinatura, libera 2 aulas numa semana, mais 2 na outra
outra. Não. No Bibliaflix, se você faz a assinatura hoje, você já tem acesso a tudo que está lá dentro e tudo que for sendo adicionado. Como, por exemplo, essa aula vai ficar disponível aí por 24, 48 horas no máximo, vai ficar disponível aqui para todo mundo, e depois ela vai ser removida aqui do YouTube e vai ficar disponível apenas para os alunos do Bibliaflix. As outras aulas que vão compor esse curso, que eu espero que seja pelo menos 15 aulas ao todo, as outras aulas vão estar exclusivas para os alunos do Bibliaflix. Somente essa aula inaugural que eu estou disponibilizando para que você tenha acesso, para que você veja se vai valer a pena você investir no Bibliaflix para poder ter acesso a todas as aulas. E já adianto aqui para vocês também que eu vou tentar gravar tanto aulas ao vivo, como eu estou fazendo aqui agora, quanto também aulas que não serão ao vivo, para que vocês tenham mais aulas no decorrer da semana, ao invés de ter acesso somente a uma aula. Então, na semana que tiver mais apertado para mim, nós teremos uma aula na segunda-feira, igual nós vamos fazer aqui hoje. Na semana que eu tiver mais tranquilo, que eu ver que dá para poder gravar alguma coisa a mais, eu já antecipo, gravo uma aula e já disponibilizo para vocês dentro daquela semana mesmo, beleza? Mas o certo é que toda segunda estaremos aqui para a gente poder ter uma live, né? Seja hoje, por exemplo, nós vamos falar do capítulo 1, pode ser que na semana que vem a aula já esteja gravada, do capítulo 2, e na outra semana a gente já venha falar do capítulo 3. Não sei, tudo vai depender do tempo, né? E eu creio que vai dar tudo certo. Uma coisa que eu antecipo para vocês aqui também, pessoal, é que no dia em que essa aula está sendo gravada, hoje é dia 20 de fevereiro, a internet aqui na minha cidade está bem ruim, sabe? Aqui, quando dá tempo de chuva, infelizmente a internet fica bem instável, e se por um acaso a live cair, aguardem, fiquem aí que eu vou tentar reconectar. Se eu não conseguir reconectar, infelizmente a gente cancela e marca para um outro dia, a gente continua de onde a gente estiver parado, e eu creio que vai dar tudo certo. Estou antecipando isso aqui para vocês, para que caso aconteça, vocês já saibam o que vai acontecer, né? Se cair a internet e não voltar, eu vou dar uma explicação lá no grupo e a gente marca para um outro dia. Mas orem aí para que dê tudo certo, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? E todos nós seremos muito edificados pelo estudo desse livro. Eu quero começar aqui perguntando para você, a gente já vai iniciar aqui a leitura do livro, mas eu quero começar perguntando para você o seguinte: quem aqui, que está ao vivo aqui junto comigo, que já leu o livro do Apocalipse por completo? Você que está aqui, que já leu o livro de Apocalipse por completo. Coloque aí nos comentários. Agora que você já respondeu aí, você está respondendo, né? Sim, eu já li. Não, ainda não li. Agora eu quero perguntar para você o seguinte: quem aqui já estudou o livro do Apocalipse verso a verso, ou capítulo por capítulo, por assim dizer? Tem alguém aqui que já fez isso, que já estudou o livro do Apocalipse? E quando eu falo estudou, é estudar mesmo, é pegar assim cada capítulo, lê-lo por completo, passando em cada uma das passagens ali, entendendo o que cada uma delas diz. Quem aqui já fez isso alguma vez? Coloque aí nos comentários. Eu quero saber se vocês já tiveram contato com esse livro de uma forma mais aprofundada. Olha só, a Marion está falando que ainda não, né, que nunca estudou. A Raquel está falando que já li boa parte do Apocalipse. Olha só que legal. Então, eu creio, irmãos, que todos nós seremos muito abençoados no decorrer desses dias. E sabe, muitas pessoas aqui vão ter o contato com o Apocalipse, com o estudo do Apocalipse pela primeira vez. Por isso eu já quero aqui antecipar para você algumas coisas. O livro do Apocalipse, tudo que eu vou falar aqui a respeito desse livro, o livro do Apocalipse é um livro que existem várias linhas de interpretação a respeito desse livro. Eu vou explicar isso aqui para vocês com slides na tela já já, mas eu já quero antecipar para você que, diante de tudo que eu vou falar, eu não quero aqui ser o dono da verdade, não quero aqui dizer que a minha interpretação do livro é a única correta. Na verdade, eu vou tentar explicar para você mais de uma das interpretações. Quando chegar numa passagem que um certo grupo de cristãos pensa de um jeito, um certo grupo pensa de outro, eu vou tentar explicar para você, olha, as pessoas que pensam desse jeito aqui, elas interpretam esse texto assim. As pessoas que pensam desse outro jeito aqui, elas interpretam esse texto assado. E assim vocês vão tendo uma noção básica de que um texto complexo, existem mais interpretações dele, e que a gente não pode ser taxativo, né? Falar assim, olha, essa aqui é a afirmação correta, essa aqui é a interpretação correta e as outras estão erradas e os outros são hereges. Isso é até um ponto interessante de falar para vocês. No livro do Apocalipse, é um dos pontos que nós podemos divergir sem que isso afete diretamente o nosso relacionamento como irmãos, sabe? É um livro que trata muito a respeito de escatologia.
e eu vou falar mais a respeito disso para vocês. Só que antes, como já está dando aqui 10 minutos de live, era o que eu esperava para a gente fazer a nossa oração, eu vou fazer uma oração junto com você, e aí sim a gente dá início, eu continuo falando aqui sobre essa questão do livro em si. Beleza? Então feche os seus olhos, vamos orar e dar início ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos nos reunir aqui, ainda que virtualmente, Senhor, para podermos estudar a Tua Palavra, para podermos estudar um livro tão importante, uma revelação tão importante, o livro do Apocalipse. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, seja o nosso iluminador, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos mostre o caminho, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a mensagem central desse livro, extrair dela aplicações práticas para a nossa vida, e que em tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado. Reforça a nossa esperança em Ti, que a nossa fé seja fortalecida no decorrer desses dias em que vamos estudar esse livro tão importante. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal. Estou vendo aqui a Edilene dizendo que ela já leu, mas não estudou o livro, né? E o Rogério está falando, eu já li todo o Apocalipse, estou estudando teologia, Apocalipse e escatologia. E é isso aí, aproveitando aqui o comentário do nosso irmão Rogério, e falar para você exatamente isso. O livro do Apocalipse é um livro que trata muito a respeito de escatologia. O que significa isso, pastor? Escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo do tempo do fim. Ou seja, quando a gente fala de volta de Jesus, de grande tribulação, ou de milênio, tudo isso está relacionado a uma área da teologia sistemática chamada de escatologia. É a escatologia que estuda essa ideia das últimas coisas que acontecerão no fim dos tempos, ok? Então, nós vamos olhar para o livro do Apocalipse e vamos perceber no decorrer dessas aulas que existem linhas de interpretação diferentes do livro. E isso aqui, por um lado, até é bom, sabe por quê? Porque quando o assunto é escatologia, nós podemos divergir, porque isso não vai afetar diretamente um ponto central da nossa fé. Como assim, pastor? Por exemplo, eu citei aqui alguns termos, né? Eu já citei isso em outras aulas para vocês, mas vou fazer questão de citar aqui. Pode ser que, estudando o Apocalipse, você entenda que, a respeito do milênio, né, nós vamos falar já já também sobre do que se trata, a respeito do milênio, você talvez seja pré-milenista, ou seja, você acredita que a vinda de Jesus será antes do milênio. Já pode ser que um outro irmão pense, não, eu acredito que Jesus vai vir depois do milênio. Talvez outra pessoa vai dizer, não, eu acredito que nós já estamos vivendo no milênio. E essas três linhas de interpretações, elas encontram um certo respaldo bíblico, é claro que cada um vai ter a sua forma de interpretar as passagens, e nesses pontos aqui, nós podemos divergir, não quer dizer que a pessoa que pensa diferente de mim, ela é uma herege, que ela deve ser rejeitada por mim, que ela deve ser condenada, absolutamente não. Por quê? Porque em um ponto central, todas elas concordam, Jesus vai voltar, e vai haver um reino de Cristo. Então, já que nesses pontos centrais a gente concorda, quanto à ordem de quando o evento vai acontecer, se é antes, durante ou depois da volta de Jesus, isso pouco importa. A mesma coisa se aplica à grande tribulação. Tem gente que é pré-tribulacionista e acredita que Jesus vai voltar, a volta de Jesus se dará antes da grande tribulação. É por isso que está o nome pré-tribulacionismo. Ou seja, a tribulação, se Jesus vem antes, então é pré-tribulacionismo. Tem outros que acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Ou seja, eles pensam que depois da vinda de Jesus é que a tribulação, ou melhor, que Jesus só vai vir depois da grande tribulação. Existe também o mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, que acredita que Jesus volta no meio da grande tribulação. Ou seja, o pré e o pós e o mid-tribulacionistas não podem olhar um para o outro e dizer, olha, você pensa diferente de mim, então você é um herege. Não, eles não precisam se degladiar entre si. Não precisam. Sabe por quê? Porque os três concordam no ponto central. Jesus vai voltar. Vai haver uma grande tribulação. Então, já que concordamos nesses pontos, que são cabais e que a Escritura fala a respeito deles, agora, no ponto secundário, se Jesus vem antes, durante ou depois, isso pouco importa, na verdade, porque nós vamos especular muitas das vezes com base em alguns textos que não são tão claros. Isso eu já deixo aqui claro para você. Cada uma dessas doutrinas só tem espaços porque os textos não são cabais em alguns assuntos. Por exemplo, não tem um texto cabal que vai falar assim, olha, ou todos os textos concordando que Jesus volta antes da grande tribulação, ou durante ou depois. Então,
como vai ter texto que dá a entender que ele volta antes, tem gente que vai criar toda uma teologia com base neles. Como tem textos que mostram que parece que ele volta no meio da grande tribulação, vão ter várias pessoas criando uma doutrina falando que ele volta no meio da grande tribulação. Como tem textos que mostram a igreja como se a igreja estivesse passando pela tribulação, então tem pessoas que vão formular também uma doutrina dizendo que Jesus volta depois da grande tribulação. Mas o ponto central é, todos concordam que Jesus vai voltar, glória a Deus por isso, e todos concordam que também haverá uma grande tribulação. Entendem? Então, isso aqui eu quero deixar bem claro. Por quê? Porque pode ser que no decorrer dos dias você me ouça falando, ensinando alguma coisa aqui, e talvez você chegue na sua igreja, o seu pastor pregue diferente, e aí você pode ficar naquele dilema. Mas espera aí, eu confio no meu pastor e ele está falando desse jeito. Eu estou assistindo o pastor Fabrício, também até confio no que ele fala. Qual dos dois está certo? Agora me deu um nó. Será que é o pastor Fabrício que é um herege? Será que é o meu pastor que é um herege? O que está acontecendo aqui? E não é um herege. Nesse sentido, não há heresia. Há diferentes linhas de interpretação a partir de visões escatológicas, que são diferentes. Mas, se ambos professam que Cristo vai voltar, que ele vai reinar, que ele é Senhor, que vai haver um período de tribulação, se todos concordam nisso, então estamos de acordo com o que está na Escritura. Não há heresia em nenhum dos pontos. Ok? Eu falo isso, irmãos, porque quando a gente começa a aprender algumas coisas, nós acabamos nos tornando mais críticos. E isso, se não for dosado, se a pessoa não tiver sabedoria, ela pode acabar entristecendo outras, acabar sendo deselegante ou grosseira com outras pessoas, só porque pensam diferentes dela. Então, que não sejamos assim, que a gente possa conviver com o diferente e aprender com ele também, porque talvez nós formamos aqui na nossa mente a nossa teologia, a nossa forma de pensar, e nunca ouvimos o diferente. Talvez o diferente vai te fazer uma pergunta que vai desmontar completamente a sua linha de pensamento, de raciocínio, simplesmente pelo fato de você nunca ter pensado que aquela pergunta poderia existir. Então, tenha muita humildade, é importante que nós tenhamos humildade para estudar um livro como esse, que nós não sejamos soberbos de falar, minha interpretação está certa e só ela está certa, absolutamente não. Até porque nós só saberemos, de fato, qual das interpretações pré, pós, mid, tribulacionista, ou pré-milenista, amilenista, ou pós-milenista, qual delas é a certa, nós só vamos saber no dia que Cristo voltar de fato, e aí sim nós vamos entender melhor tudo isso. Como ainda não aconteceram, nós temos essas doutrinas, nós temos também até algumas especulações e vamos estudar o livro aqui. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados. É melhor ter a noção das linhas de interpretação do livro e você escolher uma para você falar, eu julgo que essa é mais coerente, vou seguir por essa aqui, do que você não saber nada e acabar achando que o livro do Apocalipse é cheio de mistérios e tudo mais, o que não é uma verdade. Ok? Então, agora sim, depois de 17 minutos de live, eu vou abrir o slide aqui na tela para nós darmos início, de fato, ao nosso estudo, né? Depois dessas considerações que eu fiz, e eu espero que vocês também considerem tudo isso que eu falei aqui, ok? Mais uma vez, eu reforço, não quero ser o dono da verdade, muito pelo contrário, me coloco aqui como um aprendiz também. Pode ser que eu diga algumas coisas, que eu ensine algumas coisas, e depois você venha no comentário, digite algo que me faça pensar, que me faça estudar, e quem sabe daqui a alguns dias eu estou falando, pessoal, sabe aquilo que eu ensinei lá na aula 1? Estudando direitinho aqui agora, eu vejo que essa outra linha de interpretação aqui é mais coerente. Olha que interessante. Entende? Porque é assim que a gente cresce, aprendendo uns com os outros. Ok? Principalmente num livro como esse. Vamos lá então, pessoal. Compartilhando com vocês aqui. Olha só essa arte aqui que nós montamos aqui. Apocalipse Explicado. Né? Coloquei até uma foto minha ali para a gente poder estudar esse livro que vai ser uma bênção. Vamos lá, eu vou passar aqui os slides. Deixa eu ver primeiro o que vocês estão comentando. É um livro que quero muito aprender. A Verlaine colocou aí. A Fabiana, paz do Senhor Jesus. Pastor Fabrício, amém, irmã Fabiana. A Edilene também está falando aí que já estudou. O Rogério, né? O comentário que eu já li também. Muito bom. Vamos continuar então agora estudando, né? O livro de fato, passando aqui os slides. A primeira coisa, pessoal, que eu quero explicar aqui para vocês e tirar uma dúvida, né? Tirar uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo nós precisamos ter medo em estudar o livro do Apocalipse? Como eu falei, tem pessoas que já me disseram isso, eu tenho medo de estudar o Apocalipse. Sabe, eu lembro até hoje, antes de ler aqui tudo que está no slide, eu lembro até hoje, no dia em que a Fernanda comentando comigo, a gente não sabia nada de Bíblia assim ainda,
só havíamos ouvido falar do Apocalipse, e a gente conversando um dia, assim, à noite, sobre o livro, e ela falava assim, nossa, e quando aparecer essas bestas, hein, a besta fera vai aparecer, e ela vai aparecer uma do mar, a outra da terra, e vai causar uma destruição, deve ser um bicho muito estranho esse que vai aparecer, e a gente ficava pensando nisso, até que depois de muito tempo eu fui entender que a besta ali não vai ser um animal gigantesco que vai sair matando e destruindo pessoas, não, ali há um simbolismo ali na passagem, não é algo literal, e a gente imaginava que seria algo literal. Entende? Então tem muita gente que, por ter essas visões apocalípticas, no sentido de vai ver um filme que fala sobre apocalipse, é só destruição, vai ver uma série que fala sobre apocalipse, é só aquela coisa terrível, aquela coisa que dá medo, né? Os 4 cavaleiros do apocalipse, as taças da ira de Deus, são coisas assim que deixam as pessoas com medo. Algumas delas, o 666, a marca da besta, o anticristo, o falso profeta, todos esses nomes acabam criando um certo medo nas pessoas. E é isso que eu quero responder para você. Será que nós precisamos ter medo de estudar o livro do Apocalipse? Eu creio que não. E sabe por quê? Eu tenho certeza que não. Simplesmente porque o significado do nome do livro já mostra pra gente que o Apocalipse é algo que provém de Deus, é uma revelação de Deus para nós. Olha só, eu quero, com o significado do nome do livro, fazer uma aplicação para que você entenda isso. Olha só, a palavra Apocalipse vem do termo grego apocalipsis, e tá aí a expressão grega, né? Que significa revelação, descoberta ou manifestação. No contexto do livro do Apocalipse da Bíblia, o termo é utilizado para descrever a revelação divina sobre os eventos futuros e a batalha final entre o bem e o mal. Olha só, essa forma que está descrita aqui é só para vocês entenderem como que é o significado da palavra Apocalipse. Mas deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Tem gente que tem medo do Apocalipse porque acha que é um livro cheio de mistérios, mas é exatamente o contrário. O Apocalipse é uma revelação. Tem gente que acha que o Apocalipse foi escrito com o intuito de escurecer as coisas, de fazer com que a pessoa não entendesse o que está escrito nele, mas é exatamente o contrário. O Apocalipse é uma revelação do próprio Deus para o homem. Ou seja, Jesus é quem revela as coisas que estão no livro do Apocalipse, revelam coisas relacionadas ao tempo passado, presente e futuro. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma revelação. A palavra Apocalipse significa isso. Né? É a junção de duas palavrinhas gregas, apó e o calipse, ou seja, apó é para longe de, e o calipse aqui é como se fosse sombra, sabe? É daí que vem a ideia de eucalipto, né? Uma árvore que tem uma boa sombra, e a palavra apó, assim como apóstata, que é aquele que se afasta da fé, apó é afastar-se, é para longe. Então, apocalipse significa, é como se fosse algo para longe da sombra, é como se fosse algo que vai trazer clareza, a pessoa vai conseguir entender. Entende? Então, quando estudamos o Apocalipse, nós passamos a ter uma compreensão de o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que vem acontecendo nos nossos dias e também nos dias futuros. Por exemplo, muitas pessoas acabam se pegando naquela questão de, será que o que é a marca da besta? Será que a marca da besta é o Pix, como alguns falavam aí, até hoje falam? Será que a marca da besta é um código de barras, como já foi falado no passado? Será que a marca da besta é um chip que será implantado na mão ou na testa das pessoas? Será que a marca da besta, o que de fato é a marca da besta? Sabe? E acabam desconsiderando o contexto do livro, acabam desconsiderando tudo, simplesmente porque ouviram falar a respeito de uma coisa, assistiram a alguns vídeos sensacionalistas, desconsideraram todo o contexto do livro, o contexto histórico, o contexto literário, desconsideram tudo e falam, não, já sei, a marca da besta é tal coisa. E o anticristo? Ah, não, o anticristo é fulano de tal. Não, o anticristo é o Papa, o anticristo é Emmanuel Macron, o anticristo é esse, é Elon Musk. Onde que nós devemos buscar as respostas para essas coisas? Na própria Bíblia. A própria Bíblia vai nos direcionar para entender cada uma dessas coisas. É claro que nós vamos chegar lá ainda, vamos falar de cada uma dessas coisas. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse, quem são os 144 mil, como que se dará o milênio, de tudo isso a gente vai falar ainda no decorrer do livro. Mas nós precisamos entender primeiro o fundo histórico do livro, entender todo o contexto. Ok? Eu quero, com muita calma, passar por cada uma dessas passagens junto com você. Então, Apocalipse não é um mistério. Muito pelo contrário, o Apocalipse é uma revelação. É Jesus, sabe? Eu imagino, é como se fosse Jesus abrindo as cortinas dos céus e chamando João. Vem ver, João, olha só o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Conta isso
para os meus filhos. É mais ou menos isso, o Apocalipse. E a mensagem desse livro, irmãos, é linda. A mensagem desse livro é maravilhosa. Eu posso até antecipar para você aqui essa mensagem, mas eu vou deixar para o finalzinho da aula. Eu já antecipo no dia de hoje ainda, nessa aula de hoje eu antecipo qual a mensagem central do Apocalipse, você vai entender isso e você vai ficar maravilhado. Ok? Deixa eu ver aqui se vocês estão comentando. Olha só, a irmã Rosimeire está dizendo aí, olha, eu tinha muito medo de ler o Apocalipse. Tá vendo? Isso é comum, muitas pessoas têm. A imaginação aflora, eu ficava imaginando assim também, tá vendo? Olha, quando eu falei aqui da besta e tudo mais, é desse jeito, pessoal. E não tem problema, sabe? Quando a gente não conhece algo, a nossa imaginação acaba criando imagens, figuras, e conforme nós vamos estudando, as coisas vão se encaixando, cada uma no seu lugar, e a gente passa a olhar para a Bíblia de uma forma mais sadia, de uma forma mais madura também. Vamos lá, então. Continuando aqui o nosso slide, não precisamos ter medo do livro do Apocalipse, muito pelo contrário, o Apocalipse está clareando as coisas, está revelando as coisas para a gente. Vamos entender, então, a origem desse livro, a origem do livro Apocalipse, quem é o seu autor, quando ele foi escrito. Primeiro, quem é o autor do livro do Apocalipse? É o apóstolo João. Nós vamos ler aqui daqui a pouco, inclusive eu já vou até pedir você para ler aí junto comigo, né, o que está escrito no versículo de número 1 do livro do Apocalipse. Aqui nós já vamos saber o significado do livro, no versículo 1, o significado do livro, e vamos saber também quem é o autor. Olha só, e quem é, inclusive, quem está destinando aquele livro, para quem que ele está sendo destinado. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A revelação, o nome do livro está aqui, olha. É por isso que no inglês, o livro do Apocalipse é Revelation, ou seja, revelação. Revelação de quem? É uma revelação de João? É uma revelação de Paulo? É uma revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Então, quem é o autor do livro do Apocalipse? João. Quem é esse João aqui, irmãos? Esse João aqui é o apóstolo João. O apóstolo João escreveu 5 livros na Bíblia, todos eles no Novo Testamento, é claro. O Evangelho, segundo João, nós temos a primeira, segunda e terceira carta de João, e também o livro de Apocalipse, que é o livro de João. Lembramos que, assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento também é dividido, os livros do Novo Testamento também são divididos por gênero literário. O que isso quer dizer? Lembra? Quais são os gêneros literários do Antigo e do Novo Testamento? Vamos relembrar. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco, né, chamado de livros da lei. Depois vem os livros históricos, ali da nação de Israel. Depois vem os livros poéticos. Depois vem os livros proféticos, dos profetas menores, dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, nós podemos dizer que o Antigo Testamento está dividido em lei, história, poesia e profecia, dividida em profetas maiores e menores. Já o Novo Testamento também é dividido em gêneros literários. João escreveu pelo menos em 3 gêneros literários diferentes. Nós temos o Evangelho de João. Então, existe o gênero literário Evangelho, existe o gênero literário História também, né, os livros históricos, ou o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, provavelmente escrito por Lucas. Existem as cartas paulinas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo, cartas gerais, das quais as 3 cartas de João fazem parte. Então, João escreveu um evangelho e 3 cartas gerais, e ele escreve também o Apocalipse, que é um livro profético. Então, assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento tem os gêneros literários evangelhos, história, cartas e profecia. Esses são os gêneros literários do Novo Testamento. Então, onde, nesses gêneros literários, que o livro do Apocalipse se encontra? No gênero literário profecia. É um livro profético, contido aí no Novo Testamento, ok? Esse livro foi escrito pelo apóstolo João. E quando foi que João escreveu esse livro? Quais são as possíveis datas, irmãos? Vamos lá. As possíveis datas, e aqui eu coloco possíveis, porque tem gente que pensa que ele tem escrito numa época, tem outros que pensam que ele tem escrito em uma outra época. Existe uma série de estudiosos que acreditam que João tenha escrito o livro do Apocalipse por volta do ano 54 até o ano 68 do primeiro século ali, né, depois de Cristo, ou seja, então,
ou entre 54 e 68 depois de Cristo, ou pode ser que ele tenha escrito, outros pensadores vão dizer que talvez ele tenha escrito entre o ano 81 e o ano 96 depois de Cristo. Então, tem linhas de interpretação que acreditam que ele tenha escrito antes do ano 70, né, que é aí 54 a 68 depois de Cristo. Já tem outros que acreditam que ele tenha escrito ali perto do ano 100, que é entre o ano 91 e 96. Eu, particularmente, né, talvez vocês queiram saber, e o senhor, pastor, o que o senhor pensa? Eu, particularmente, acredito que João tenha escrito esse livro por volta do ano 81 a 96, mais ou menos ali por volta do ano 90. Essa é a forma que eu penso a respeito do tempo em que esse livro foi escrito, e pode ser que você pense diferente, né? Dependendo de qual linha de interpretação você seguir, você vai acabar achando que a data seja a outra. Mas eu acredito que tenha sido mais por essa data, já no finalzinho ali. Eu acredito que todos os apóstolos já haviam morrido, só João era o único que restava. Inclusive, a tradição cristã diz que João já haviam tentado, na verdade, matar João, por exemplo, né, um dos imperadores tentando lançá-lo dentro de um tacho de azeite fervendo, e nada aconteceu com ele, ele permaneceu, né, intacto, e assim, por ele não morrer nas situações que eles colocavam para que ele morresse, para que ele fosse martirizado, ele acabou sendo preso por pregar o evangelho, e ele acabou sendo levado para esse lugar que está aí logo abaixo. Olha, qual foi o local em que esse livro foi escrito? Ele foi escrito numa ilha chamada Patmos. Ele foi escrito na ilha de Patmos e ele estava preso. Quando João escreveu esse livro, ele estava preso nessa ilha. Por que ele estava preso, irmãos? Ele estava preso porque ele pregava o evangelho. E ele, mas espera aí, pastor, prenderam ele só por ele pregar o evangelho? Só que tem um detalhe, pessoal, ele pregava o evangelho numa época em que a perseguição ao povo de Deus era extremamente grande. Alguns afirmam que, quem afirma, né, na verdade, que ele foi escrito por volta de 81 a 96 depois de Cristo, foi no período de Domiciano. Domiciano era um imperador de Roma na época. Nós sabemos que Roma dominava o mundo nesse período, e o imperador Domiciano, se ele mesmo era um imperador na época que João escreveu esse livro, Domiciano era um homem que ele mandava matar, perseguir os cristãos de diversas formas. Ele arrogou para si o título de Deus. Domiciano se considerava como um deus, as pessoas o adoravam como uma das divindades, e para os romanos isso era a coisa mais comum. Os imperadores, depois que morriam, eram considerados como deuses, eles os adoravam. Domiciano se conclamou como Deus estando ainda vivo, e as pessoas tinham que prestar honrarias de adoração a ele. Mas para os romanos, que adoravam todo tipo de deuses, não fazia diferença nenhuma. Agora, e para João? E para os cristãos, que têm a palavra de Deus como regra de fé e de prática, e vê essa palavra dizendo que só há um único Deus, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Como que os cristãos agiriam naquela situação? Eles não iriam se prostrar diante do imperador, eles não iriam reconhecer a divindade do imperador, e isso acarretaria para eles uma série de perseguição. Provavelmente João, sendo ali o único apóstolo vivo naquele tempo ainda, ele foi o mais perseguido, provavelmente. E ele foi enviado para essa ilha chamada Patmos, que ficava na Ásia, na região ali da Ásia Menor, né? É o que nós estamos aqui já vendo no slide, não estava com o slide na tela, perdão, que é onde João escreve, na verdade, para quem ele escreve esse livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o destinatário inicial, ou seja, as pessoas que receberam o livro inicialmente, foram as 7 igrejas da Ásia Menor. Como assim 7 igrejas da Ásia Menor? Eram 7 igrejas que ficavam na região ali da Turquia, o que hoje nós consideramos como a Turquia. Eu vou mostrar, inclusive, aqui para vocês no mapa. Inclusive, pessoal, nesse momento em que eu estou gravando essa aula, né, nós estamos vendo a situação lá na Turquia, milhares e milhares de pessoas morrendo por causa dos terremotos que têm acontecido lá, e isso nos deixa extremamente tristes, e eu não consigo nem imaginar o que aquelas famílias, o que aquelas pessoas estão passando. Então, dedique um tempo no seu dia para orar, para interceder, para que Deus possa usar ali as pessoas que estão trabalhando nos resgates, para conseguir salvar o máximo de pessoas possível, porque não deve estar sendo nada fácil. Que o Senhor livre-os dessas situações. Eu acredito que foi ontem, né? Veio outro terremoto, aconteceu outro terremoto, mais gente morrendo. É uma situação desesperadora, muito triste. Mas voltando aqui, as 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, elas estão exatamente na região que hoje nós consideramos como sendo a Turquia. Nós temos aqui, por exemplo, olha, para você se situar no mapa, quando você encontrar, quem sabe um mapa mundi, ou quando você estiver aí
mexendo no seu computador, no seu celular, e você vê o Google Maps, você vai saber como encontrar a região ali da Turquia bem fácil. Aqui você vê essa bota, né, esse desenho de uma bota que parece uma bota daquelas botas femininas, tá vendo? Olha, aqui é a Itália, né, onde tem aqui Roma, aqui no cantinho. Aqui nós temos a Europa na parte de cima, temos aqui o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, Jerusalém está aqui na parte de baixo, tá vendo? Olha, assim você consegue se situar. O apóstolo Paulo saiu daqui, ele foi lá para Roma, lembra? Né? Ele escreveu, inclusive, uma carta para os romanos. Mas onde que estão as partes que nos interessam aqui no estudo do livro do Apocalipse? Aqui estão, olha só. As igrejas estão aqui nessa região da Turquia, olha. Aqui na Ásia Menor, ou seja, a parte baixa aqui da Ásia, chamada de Ásia, da região da Ásia Menor, né? Aqui é que ficavam as igrejas, tá vendo? Olha, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, aqui no cantinho. Entende? As igrejas ficavam nessa região e a ilha de Patmos, ela fica aqui no Mar Egeu, tá vendo? Olha, é uma ilhazinha aqui. Eu tenho, inclusive, um mapa que vai detalhar isso melhor para vocês, mas antes de mostrar o outro mapa, eu vou ler aqui para você o contexto histórico de quando isso foi escrito. Depois a gente dá um detalhe um pouco maior aqui na questão do mapa para que você possa ver onde que aconteceu. Só sei que quando você abrir o mapa vai ficar bem fácil. Você encontrando a Itália, que está aqui essa bota, basta você atravessar aqui, olha, pelo mar, atravessando aqui um pedaço da Europa, aqui perto do Mar Egeu, você encontra a ilha de Patmos e também todas as igrejas, onde ficavam as igrejas. A Turquia, vai ter o nome Turquia, bem grandão aí no mapa, provavelmente. Mas vamos avançar aqui e entender qual era o contexto. Gente, essa parte que eu vou falar agora talvez seja uma das mais importantes para que a gente entenda o livro num contexto geral, sabe? Porque muitas pessoas pegam a passagem quando fala lá da marca da besta, do 666, e elas já querem aplicar aquele texto para hoje, quando elas veem um vídeo ou quando elas veem sair uma nova notícia. Ah, saiu a notícia que agora... Lembra? Há pouco tempo as pessoas estavam falando isso, que o Pix era a marca da besta. Mas, deixa eu só beber uma água. Mas por que as pessoas acabam tirando essas conclusões precipitadas a respeito de uma passagem se elas nem estudaram, se elas nem compreendem aquele texto ali a fundo? Elas simplesmente veem uma notícia, o Pix é algo universal que vai saindo aí, universal não, né? Algo aqui da nossa região, e aí automaticamente as pessoas já vinculam, isso aí vai ser a marca da besta. Por que elas já chegam nessas condições sem elas considerarem o contexto? Elas chegam exatamente pelo fato de não considerarem o contexto histórico do livro e considerar o contexto literário. Elas vinculam. Aqui está falando de comércio, comprar e vender. O chip vai ter meio que essa ideia. O chip, né? Ou o Pix vai ter também essa ideia. Ah, não, vai ser um chip, pastor, que vão colocar na mão. Já estão testando em algumas pessoas um chip que você tendo esse chip, você não vai precisar levar documento. Basta eles escanearem, você já vão saber de tudo. Para você poder abrir uma porta vai ser mais fácil. Para você poder comprar, já passa tudo ali pelo chip. E aí eu fico pensando, a pessoa chegou nessa dedução, mas ela não estudou o livro. Algumas podem até ter estudado, mas aí fica a seguinte pergunta. Se o chip for, por exemplo, a marca da besta, só uma pergunta para deixar aqui para você, como para você entender que não é tão simples a gente chegar em conclusões assim. Qual a relevância que esse texto teria para o cara que morou lá em Éfeso, que recebeu a carta do livro do Apocalipse, que leu, o pastor chegou lá na frente da igreja, leu aquilo? Qual a relevância que isso teria para aquele irmão? Ah, não, vai ser o Pix. A marca da besta é o Pix. Aí o pastor lá da cidade de Esmirna ou de Tiatira leu isso lá na igreja e os irmãos não entenderam nada. Eles não sabiam absolutamente nada. Então, nós precisamos entender que o livro ele precisa falar tanto com pessoas que o leram originalmente há 2000 anos atrás, como ele precisa falar também com as pessoas que leram esse livro no decorrer de 2000 anos da história da igreja, como ele também precisa falar com as pessoas que vão ler esse livro depois de nós. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Será que ele vai voltar daqui a 2 anos, 10, 20, 100, 1000? Não sei, nós não sabemos. Nós vivemos como se ele fosse voltar logo, e é isso que a Bíblia fala. Mas o livro não fica desatualizado, o livro não fica ultrapassado. E por isso nós precisamos considerar uma interpretação que não vai ficar restrita somente ao nosso tempo. Se o Pix for a marca da besta, então as outras pessoas do passado todas estavam erradas e as do futuro também não vai ter nem sentido para elas mais. Vocês estão entendendo? Então não é tão simples a gente taxar uma coisa. É por isso que o contexto histórico se faz importante. Então preste atenção, eu vou ler aqui junto com você e nós vamos compreender isso aqui agora.
Contexto histórico do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma obra escrita por João, nós já vimos isso aqui, que narrou as visões que teve enquanto estava preso na ilha de Patmos. Esse livro foi originalmente destinado a sete igrejas da Ásia Menor, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor. Já já eu falo para vocês um pouco sobre o número 7, sobre a simbologia do livro do Apocalipse, mas preste bastante atenção. Naquela época, ou seja, na época em que o livro foi escrito, os cristãos eram perseguidos e havia muitos falsos mestres que ensinavam heresias que ameaçavam a fé dos crentes no primeiro século. Primeira coisa que a gente aprende, quando o livro foi escrito, ele foi escrito num contexto de perseguição ferrenha aos cristãos. Muita perseguição mesmo que os cristãos sofriam naquele tempo porque eles professavam a fé em um único Deus. A perseguição física e moral por parte do Império Romano era uma realidade e os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do Império a adorar o próprio governante romano. Olha o contexto do livro, irmãos, olha a importância de considerar isso aqui. O livro não foi escrito João simplesmente deitado lá na ilha de Patmos, curtindo assim os coqueiros e falando, vou escrever um livro aqui, estou tendo umas visões. Não. Muita perseguição. Os cristãos estavam sendo oprimidos, perseguidos. E, inclusive, alguns estavam sendo forçados. O Império Romano tentava forçar para que eles adorassem o imperador. Muitos cristãos foram martirizados. O que é martirizar? Martirizar é uma pessoa morrer através do martírio, através do sofrimento. É uma pessoa, por exemplo, que é decapitada, ou que é crucificada, que é esfolada viva, ou seja, a pessoa que morre através de muito sofrimento. Muitos cristãos foram martirizados nesse período. Em meio a esse cenário, Cristo deu a João, olha só, Cristo deu a João, no meio desse cenário, uma série de revelações importantes para os cristãos de todas as épocas. Por que de todas as épocas? Porque não existia perseguição só naquele tempo. Existiu perseguição em toda a história da igreja e ainda hoje existe perseguição e eu creio que irá continuar existindo perseguição aos cristãos. Então esse livro não fala só para eles de 2000 anos atrás, mas fala conosco também e falará ainda aos nossos sucessores. Em Apocalipse 1,19, fica claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda iriam acontecer. E o que tem escrito em Apocalipse 1,19? Escreva, pois, as coisas que você viu, é o que está lá em Apocalipse 1,19, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, coisas presentes, as que você viu, presentes e as que acontecerão. Então a ideia de que passado, presente e futuro, tudo isso vai estar sendo tratado no livro do Apocalipse, coisas que já aconteceram, coisas que estavam acontecendo naquele período, que estão acontecendo no nosso também, e ainda coisas que vão acontecer, ok? Basicamente, a mensagem do livro do Apocalipse trata de como Cristo está ciente das condições que os cristãos enfrentam nesse mundo e exorta os crentes a permanecerem firmes, resistindo a todas as tentações e dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Olha, eu falei que ia deixar para o final da aula, mas eu já antecipo para você aqui. Sabe do que o livro do Apocalipse fala? Sabe qual é a mensagem do livro do Apocalipse? Nós vamos estudar no meio desse monte de coisas, a marca da besta, as duas testemunhas, os 144 mil, nós vamos estudar no meio desse aglomerado de coisas. A mensagem do livro é basicamente uma: Cristo é vitorioso. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se Cristo é vitorioso, a igreja também é vitoriosa. Essa é a mensagem do livro. Se você, no final desse estudo, tiver essa compreensão, que o livro do Apocalipse está dizendo simplesmente uma coisa: o mal, toda a maldade, Satanás, os demônios, os ímpios, tudo serão destruídos e Cristo será vitorioso juntamente com a sua igreja. Na verdade, ele já é vitorioso e a sua igreja também. E o livro do Apocalipse revela isso para nós. Basicamente é isso que o livro do Apocalipse fala. Agora, é um livro simbólico. Então, muitas coisas nele, na verdade, não o livro inteiro, mas muitas coisas nele não devem ser interpretadas da mesma forma que você lê, de forma literal, como eu falei, né? Lembra lá da besta fera? Não é um animal que vai surgir matando um monte de gente. Tem uma mensagem simbólica naquilo ali. Nós vamos falar disso mais daqui a pouco. Mas preste bastante atenção ainda, olha só, para a gente avançar aqui para uma outra parte importante. A nossa irmã está falando que chegou agora, a Silvia. Silvia, eu recomendo que você volte lá do início da live, coloca na velocidade 2x, daqui a pouco você chega aqui onde a gente está e vai dar tudo certo. É bom que você entenda o contexto do que eu já falei aqui também. Beleza? Vamos lá. O livro do Apocalipse,
mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante de Cristo. E olha só que legal, dessa forma, o conteúdo do livro não se limita apenas às 7 igrejas da Ásia Menor, mas aborda o passado, o presente e o futuro. Deixa eu ver, isso. Então, o livro do Apocalipse, ele está falando para todas as gerações, para todas as épocas, e nós vamos ver isso aqui de forma muito clara. Beleza? Vamos ver agora, eu falei para vocês que ia chegar o zoom aqui mais perto, né? Então, lembra, a Itália estava aqui para a parte de cima, mais ou menos daquele mapa que eu mostrei antes, aí tem a Grécia aqui nessa parte, e depois, olha só, aqui com a imagem mais aproximada, aqui está a Turquia, e aqui estão onde eram originalmente aquelas igrejas lá da Ásia Menor. Pérgamo, aqui na parte de cima, Esmirna, Éfeso, aí temos aqui Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tá vendo? Todas elas estão aqui. E a ilha de Patmos está aqui no mar Egeu. Então, João estava aqui nessa ilha preso. Por que ele estava preso? Porque ele pregava o evangelho. E por que ele está preso logo na ilha de Patmos, pessoal? Isso aqui é interessante. A ilha de Patmos era muito conhecida naquele tempo em que João ficou preso lá, por ser um local de adoração, um local ali onde as pessoas iam para poder adorar o que lá em Éfeso era conhecida, né, e considerada como a deusa Diana, a Diana dos Efésios, lá na cidade de Éfeso, né, ela era a deusa Artemis, eu creio que é esse o nome, e lá em Patmos ela era muito adorada, as pessoas iam a Patmos e ali era meio que um local de peregrinação, de adoração a essa deusa. Então, é como se quando Domiciano ele manda João ficar exilado lá na ilha de Patmos, é como se fosse uma forma dele limitar o poder de João, o poder de influência de João. Por quê? Porque agora ele está num lugar onde as pessoas já adoram uma deusa específica, as pessoas vão para lá para adorar aquela deusa, elas não querem saber de evangelho, de Jesus Cristo, de absolutamente nada disso. Então é como se a mensagem de João ali não fosse surtir efeito, por assim dizer. Essa foi talvez a ideia do imperador da época. Olha, João está fazendo muita bagunça aqui em nosso meio, tem pessoas aí que não estão querendo servir ao império, então vamos deportar ele lá para a ilha de Patmos, porque lá ninguém vai acreditar nele, as pessoas já vão lá adorar a deusa Artemis, então eles não querem saber de nenhum Jesus, de nenhum evangelho, de nenhum outro deus. Assim a mensagem dele vai acabar por lá mesmo. Não sabia Domiciano que Deus iria revelar-se a João ali naquela região. Alguns dizem, pessoal, que quando ele ficou preso, havia uma prisão naquela ilha, e que quando ele ficou preso lá, ele talvez trabalhasse meio que de forma forçada, algum trabalho forçado. Isso não é uma certeza. Alguns dizem que pode ser que eles trabalhavam ali de forma forçada naquela prisão, talvez ali trabalhando pedras, cortando alguns tipos de pedras, e aí os guardas, né, do Império Romano chegavam ali de navio, pegavam essas pedras, deixavam comida, alimentação ali na ilha e eles permaneciam presos lá na prisão naquela ilha. Pode ser que tenha sido assim, pode ser que seja diferente, né? Nós só sabemos que tinha uma prisão e que João estava preso lá, ok? E isso aconteceu, de acordo com o que eu estou trazendo aqui para vocês, por volta ali do ano 81 a 96 depois de Cristo. Eu acredito que mais ou menos por volta do ano 90 o livro tenha sido escrito. O contexto, muita perseguição, os cristãos eram oprimidos. E o que isso acarretava, gente? Vamos lá. A perseguição aos cristãos acarretava, por exemplo, olha só que interessante. Imagine, talvez você diga, mas que perseguição era essa? A perseguição era, por exemplo, haviam certos lugares que para você poder fazer comércio, para você poder ter certos direitos no império, você tinha que seguir todas as leis certinhas ali do império. Imagine um cristão que se recusa a adorar, a reconhecer divindade do imperador. Provavelmente ele era tolhido de alguns desses direitos e por isso ele ficava na pior em algumas situações. Ele não poderia, talvez, fazer comércio, ele não poderia vender, ganhar dinheiro, ele não podia. Então ele era limitado em várias coisas, sem contar com a repressão física mesmo, com o martírio, com a morte, que alguns deles eram condenados. Então era uma perseguição tão grande que alguns cristãos pensavam seriamente a abandonar a fé. Alguns cristãos pensavam, mas será que Jesus, será que ele é vitorioso mesmo? Será que nós vamos ter vitória em Cristo mesmo? Porque olha o poder de Roma, olha o poder do imperador. O imperador manda e as coisas acontecem. O imperador fala para matar e o povo tem que os guardas matam. O imperador manda prender e as pessoas são presas. Então,
Não tem ninguém mais poderoso do que esse homem. Não tem ninguém mais poderoso do que o Império Romano. E muitos cristãos voltavam atrás. Alguns deles abandonavam, apostatavam-se da fé por causa da pressão. Outros eram mortos, mas não abriam mão da fé. E o livro do Apocalipse foi escrito nesse cenário, pessoal. É por isso que quando nós formos ver a respeito das cartas, das 7 cartas que estão descritas nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver alguns textos falando, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida, sabe? Alguns textos que vão falar, olha, você não tolerou Jezabel, você permaneceu fiel, você não arredou o pé, mesmo estando no lugar onde está a sinagoga de Satanás, você tem permanecido fiel. Ou seja, uma palavra de encorajamento. A mensagem do Apocalipse é isso. É uma mensagem, o próprio Cristo se revela a João para poder trazer encorajamento para os cristãos e mostrar para os cristãos o seguinte, olha, César pode até ser grande, o imperador pode até ser grande, Domiciano pode até achar que ele é o tal, mas no decorrer do livro vocês vão ver, Jesus Cristo de fato é aquele que manda e as coisas acontecem. Jesus Cristo de fato é aquele que detém todo o poder. Jesus Cristo é o rei, não o rei de Roma ou o rei terreno, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Imagine os cristãos daquele tempo que estavam talvez desanimados, pensando em abandonar a fé, recebendo essa carta, lendo esse livro, e tendo a sua fé renovada, sendo fortalecidos. Isso se aplica para nós também. Quem sabe você está aí sendo pressionado por causa do pecado, pensando seriamente em abrir mão dos princípios do evangelho e abandonar a fé. E o estudo desse livro, a mensagem desse livro, vem para poder trazer um fortalecimento espiritual para você ver que quem está no controle de tudo não é Vladimir Putin, nem Joe Biden, nem nenhum outro presidente que passar pela face dessa terra. Mas o nosso Senhor Jesus é quem governa tudo e todos. Vamos aprender agora por que o livro do Apocalipse foi escrito. Eu já falei isso aqui para vocês anteriormente, mas eu vou reforçar aqui agora. A mensagem do livro do Apocalipse é essencialmente sobre como Cristo está ciente das condições que os cristãos enfrentam nesse mundo e exorta os crentes a permanecerem firmes, resistindo a todas as tentações e dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Eu já havia falado, mas mais uma vez eu reforço. Eles tinham que permanecer firmes contra as tentações e contra a perseguição. Tente imaginar, a pessoa ela era tentada a pecar contra Deus, e quando ela resistia ao pecado, ela ainda era punida, muitas das vezes ali pelo Império Romano, até mesmo com a morte. Então não era nada fácil, os cristãos passavam por situações completamente difíceis ali naquele tempo, extremamente difíceis naquele tempo, e a mensagem do livro do Apocalipse é uma mensagem para encorajá-los a permanecer fiéis ao Senhor, mesmo diante das dificuldades que eles estavam passando. O conteúdo do livro do Apocalipse mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo. Ok? Então, o livro vai mostrar para eles isso. Tá difícil? Tá, mas permaneçam fiéis. A perseguição tá grande? Sim, mas continuem fiéis ao Senhor, porque Ele vai recompensar vocês. Ele já é vitorioso e essa vitória é estendida a vocês também. Permaneçam firmes diante de toda a tribulação. E aí, a perseguição da época, como que se dava essa perseguição? Olha só, em um contexto de perseguição, falsos ensinos e culto forçado ao imperador romano, o livro do Apocalipse se viu como uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos. Então pensa, eles eram perseguidos por causa da fé, porque eles diziam que só existe um Deus e que esse Deus é rei e que ele deve ser adorado. Pense, o imperador romano não gostava de nada disso. Ele perseguia, inclusive mandava matar as pessoas que traziam esse ensino, dizendo que vai haver um outro rei. Peraí, eu sou rei, não esse Jesus, ele não é rei, e eles perseguiam os cristãos. E aí os falsos ensinos, falsos mestres tentavam disseminar mentiras e heresias no meio do povo de Deus, eles tinham que resistir a esses falsos ensinos, e também o culto forçado ao imperador. Muitos deles eram forçados a adorar ao imperador, e muitos inclusive se apostataram da fé nesse período, outros preferiram morrer, foram martirizados, mas não abriram mão do princípio de adorar somente a Deus. O livro do Apocalipse serviu como uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos, mostrando que a vitória final pertence a Cristo e que os fiéis que perseverarem até o fim serão recompensados. Tenta imaginar, como eu disse aqui para vocês, os cristãos olhavam para o Império Romano é o mais poderoso, nenhum poder se iguala ao Império Romano, o Império Romano é muito poderoso, Domiciano é o grande imperador, ele se coloca como um deus, será que há alguém tão grande, tão poderoso como ele? E a mensagem do Apocalipse é para mostrar, olha, Domiciano, ele pode até achar que é grande,
mas existe um rei que é grande de fato. Domiciano pode até achar que ele é o rei, o tal, mas existe um que é o rei dos reis e que é o senhor dos senhores. Ou seja, o livro do Apocalipse vai exaltar a grandeza de Cristo e mostrar que os impérios e os governos humanos, eles não são nada comparados a Cristo, e que os cristãos não poderiam abrir mão de tão grandioso reinado com Cristo para poder se prostrar e se curvar diante de governo humano algum, no sentido de pecarem contra Deus simplesmente por causa da perseguição. O imperador que perseguiu os cristãos enquanto João estava preso na ilha de Patmos foi provavelmente Domiciano, que governou o Império Romano entre 81 e 96 depois de Cristo. Ou seja, por isso que eu acredito que ele tenha sido o imperador, ou melhor, que o livro de João tenha sido escrito nessa época. Domiciano era conhecido por ser especialmente cruel com os cristãos e ordenou a execução de muitos deles durante o seu reinado. Então, olha só, Domiciano mandou matar muitos cristãos enquanto ele reinou. E olha só, ele exigia ser adorado como um deus e punia aos que não o adoravam, principalmente os cristãos. Então, ele queria ser adorado como um deus, e quando as pessoas não faziam isso, principalmente os cristãos, que não abriam mão da fé, ele mandava matar, mandava punir, mandava açoitar, mandava tirar todos os bens, os direitos daquelas pessoas, e eles sofriam perseguições extremas naquele contexto. Então, por que o livro foi escrito, irmãos? Foi escrito para encorajar, foi escrito para falar com aqueles cristãos: não abaixem a cabeça, não desanimem, não voltem atrás, não abandonem a fé, porque Cristo supre as necessidades de vocês, Cristo sabe do que vocês estão passando, Cristo está cuidando de vocês mesmo diante dessas circunstâncias. E ele, de fato, é quem reina, é quem é o rei dos reis e o senhor dos senhores, e o reino dele nunca terá fim. E ele virá um dia consumar todas as coisas, e o Império Romano, coitado, vai passar. Sabe, o reino de Cristo é eterno, o dos homens não. Então, o livro do Apocalipse traz essa mensagem de esperança, de conforto, de consolo para os cristãos que eram muito perseguidos naquele tempo. Sabe, irmãos, eu estou vendo aqui agora a quantidade de pessoas que está na live, eu fico muito triste, porque tinha uma quantidade boa de gente aqui, a internet cai, a live tem que ser cortada, né? Talvez você que estiver assistindo esse vídeo depois, que ele já foi unido em um vídeo só, a nossa transmissão acabou caindo, como eu previa lá no início da primeira transmissão, e agora que nós voltamos, temos pouquíssimas pessoas, infelizmente, né? Mas eu espero que vocês que estão aqui continuem aqui comigo, vamos aprender juntos sobre o livro do Apocalipse. Estamos aprendendo já, na verdade. Nós já vamos entrar no texto bíblico, mas preste atenção, esse contexto é essencial para entender a mensagem do livro. Se desconsiderarmos o contexto, vamos sair falando que qualquer coisa é qualquer coisa no Apocalipse. E não. Entendendo o contexto, considerando o contexto, o livro vai fazer sentido. Vamos lá então, olha só. As principais formas de interpretação do Apocalipse. Lembra que eu falei isso com vocês? Que existem linhas de interpretação sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse é a escatologia. E escatologia não é uma coisa que a pessoa bate o martelo e fala: olha, só essa visão é a única que existe, é a única que está certa. Não, é o estudo a respeito das coisas do fim. Então, por não ser um ponto central na fé, não é, por exemplo, Jesus é Deus, sim ou não? Se alguém disser que não, esse não é meu irmão em Cristo Jesus, porque é um ponto central da fé acreditar que Cristo é o próprio Deus. Agora, se Cristo vem antes, durante ou depois da grande tribulação, não faz diferença. O importante é que você crê que ele é Deus, que ele reina e que ele virá. Ponto. Isso é o que importa. Isso faz com que nós sejamos irmãos e pensemos diferente em um ponto secundário. Não há problema aqui. Então, na escatologia, tem muitos irmãos que vão pensar diferentes. E eu vou tentar explicar para vocês aqui as principais linhas de interpretação dentro desse assunto, né? Quando você olha para escatologia e o livro do Apocalipse, principalmente, como que algumas pessoas interpretam. Primeiro, existem, né, os preteristas. O que é um preterista? Olha só, a perspectiva preterista já vem de pretérito, já vem de algo passado, né? Olha só, a perspectiva preterista afirma que a maioria dos eventos descritos no livro do Apocalipse já ocorreram, especialmente durante a destruição de Jerusalém. Então, os preteristas, as pessoas que olham para o Apocalipse como um livro que a maioria disso aqui já aconteceu, o preterista olha e fala, praticamente tudo aqui, olha, tem uma ou outra coisa ainda para acontecer, mas a maioria dos eventos aqui já aconteceram. Esses são os preteristas. E eles acreditam que quando foi que essas coisas aconteceram? Antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém, lá naquele período. Então, os preteristas, existe uma linha de interpretação chamada de preterismo, que acredita que o livro do Apocalipse já se cumpriu quase tudo. E olha só,
e a queda do Império Romano. Então, lá naquele período da destruição de Jerusalém e posteriormente no período da queda do Império Romano, ali foi onde se cumpriram as coisas do Apocalipse, sabe? Agora, em outras palavras, os preteristas acreditam que a maior parte das profecias do livro do Apocalipse foi cumprida historicamente. Então já foram cumpridas historicamente. Então quem pensa assim são os preteristas. Eles acreditam que as coisas do Apocalipse estão no passado, já aconteceram. E que talvez algumas poucas coisas ainda precisam acontecer. É uma forma de interpretação. Quando se pega o esquema, muita coisa faz sentido. Parece que já se aconteceu mesmo. Mas muitas outras parecem que não. Então existe a linha de interpretação preterista, existe também uma linha chamada de historicista. E o que é a visão historicista? Olha só, a visão historicista do Apocalipse mostra que as profecias contidas no livro são cumpridas ao longo da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, os historicistas acreditam que o Apocalipse tem um sentido contínuo e se aplica a eventos ao longo da história da igreja, culminando com a segunda vinda de Cristo. Então, deixa eu beber uma água rapidinho, gente. Para os historicistas, o livro do Apocalipse já vem se cumprindo desde aquela época em que ele foi escrito, e eventos no decorrer da história são eventos que o livro do Apocalipse descreveu que iriam acontecer e que vieram acontecendo de fato, e que vão acontecer até o dia em que Cristo voltar. Se também pegarmos aqui a linha de interpretação completa, o esquema completo, nós vamos ver que muita coisa faz sentido, outras nem tanto. Outras parecem que não aconteceram ainda, ou que não aconteceram apenas uma vez, né? Algumas parecem que foram muito regionalizadas. Nós vamos entender melhor isso no decorrer do estudo. Existe uma linha de interpretação também conhecida como idealista. A perspectiva idealista do Apocalipse afirma que as profecias do livro não se referem a eventos históricos específicos, mas sim a princípios espirituais que se aplicam em toda a história da igreja. Em outras palavras, os idealistas interpretam o Apocalipse como uma alegoria que representa princípios universais que se manifestam na história da igreja. Então, o idealista, né, as pessoas que seguem a linha de interpretação idealista, elas alegorizam muitas passagens, elas colocam o livro do Apocalipse como sendo um livro que não traz em si eventos literais, mas eventos simbólicos que estavam ali sendo ilustrados e que só representavam algumas situações espirituais na igreja e não coisas literais, eventos literais que aconteceriam. Se pegarmos o esquema também, veríamos que muita coisa faz sentido, outras nem tanto. Então, todos eles têm esse mesmo problema, como a mesma questão do futurista. Olha só, a interpretação futurista do Apocalipse, ela já está falando tudo aqui o nome, né? Diz que a maioria das profecias do livro ainda não se cumpriram e serão cumpridas em um período futuro, que antecede a volta de Cristo. Em outras palavras, os futuristas acreditam que o Apocalipse descreve eventos que ainda estão por vir. Se você quiser saber mais sobre os diferentes métodos, né, posso fornecer mais interpretações. Depois disso aqui eu posso falar para vocês. Mas é só para você pensar aqui comigo, junto comigo aqui a respeito disso. Pensem comigo, pessoal. Existe gente que acredita que o Apocalipse, a maioria dele já se cumpriu no passado. Existem outros que acreditam que a maioria das coisas vão se cumprir no futuro. Existem outros que acreditam que as coisas não são literais, são eventos simbólicos. Existem outros que acreditam que o livro ele vem se cumprindo no decorrer da história. Qual deles está certo? Qual deles é o certo? Qual deles é o errado? Será que nós podemos bater o martelo e falar os futuristas estão 100% corretos? Ou os idealistas estão 100% corretos? Ou os preteristas é quem estão 100% correto? Ou os historicistas? Eu acredito que essa não é a melhor forma da gente interpretar o livro. Porque, como eu disse, tem pontos específicos do livro que o futurista tem muita razão. Tem coisas que não aconteceram ainda e que está claro ali que vai acontecer ainda. Já tem outras coisas que claramente se vê que já aconteceram. Outras que estão acontecendo ou que vão acontecer. Então, outras estão claramente ali e você consegue perceber que não é algo literal. É um ensinamento que está por trás. Então, eu acredito que a melhor forma de interpretarmos o livro não é tomando uma dessas linhas de interpretação e seguindo só ela, mas lendo o texto com calma, cada uma vai ter momentos que nós vamos ler e explicar coisas aqui que você vai falar, olha, isso aí é o futurismo que prega. Sim, porque ali faz sentido mesmo aquela passagem entender daquele jeito.
Mas vão ter coisas que vão estar claramente voltadas ali, que você vai ver, isso aqui é um simbolismo, isso aqui é uma alegoria. E aí você vai ver, poxa, nesse ponto aqui, a linha de interpretação idealista tem razão. E assim nós vamos formando a nossa teologia, a nossa interpretação do livro. Eu acredito que nós não precisamos taxar uma coisa e falar, olha, eu sou isso e ponto final, só interpreto assim, não. É bom a gente ouvir o diferente, pensar direitinho, olha, nisso aqui fulano tem razão. E aí você vai conseguindo montar ali uma compreensão do livro. Você não precisa se tornar um expert em Apocalipse ou em escatologia, nada disso. Você precisa entender como que as linhas de interpretação pensam e agora você começa a analisar as passagens. E você começa a julgar, poxa, eu sou mais preterista, por exemplo. Eu sou mais preterista, mas nesse ponto aqui me pegou pelo pé. Eu não consigo sair desse problema aqui agora. Se essa passagem aqui, o preterismo não encaixa. E aí você vai ver esse problema e vai começar a estudar melhor. Você pode falar, não, eu sou futurista, isso aí vai acontecer lá na frente. Só que aí vem um texto que te pega pelo pé também. Você vai falar, mas esse texto aqui me pegou pelo pé, deixa eu estudar melhor. Sabe? E não tem problema. Você pode seguir estudando assim, não tem problema nenhum, ok? Não precisa ficar se atormentando. Ai, meu Deus, fulano falou diferente de mim, agora eu preciso provar para ele que eu estou certo. Não, vamos aprender juntos. Não vamos bloquear a nossa mente por causa de uma linha de interpretação sozinha, não, porque assim acaba que isso dificulta o nosso entendimento. Vamos lá, vamos continuar então. Agora que eu expliquei aqui sobre as linhas de interpretação, caso vocês tenham dúvida, podem postar aí, a gente continua falando delas depois. Outro problema que acontece muito no Apocalipse, e eu falo problema aqui não é no sentido de falar que é algo ruim, mas outra grande divergência no livro do Apocalipse é a respeito de uma época chamada de milênio. Você já ouviu falar do milênio? O reino milenar de Cristo? Em Apocalipse, no capítulo 20, pessoal, fala a respeito do milênio. É um período de 1000 anos, Satanás vai estar preso, né, e que Jesus vai estar reinando com os salvos durante 1000 anos. Aí, no milênio, existe uma grande divergência, como eu falei aqui no início. Existem pré-milenistas, pós-milenistas e existem amilenistas. O que significa cada uma dessas linhas de interpretação e por que eu estou falando isso aqui logo no nosso primeiro estudo? Porque se nós não entendermos isso aqui também, nós vamos acabar fazendo algumas confusões. Tem coisas que vão fazer muito sentido para quem acredita que Jesus vem antes do milênio. Ele vem e instaura o milênio na sua vinda. Já vão ter outros que vão falar, não, Jesus vai vir. Na verdade, não é que o milênio, Jesus vai vir depois do milênio, vai passar um período e depois é que ele vem. Outros amilenistas falam que nós já estamos vivendo o milênio. E como que nós interpretamos isso? Como que nós seguimos aqui um estudo saudável sobre isso? Nós precisamos entender que em vários momentos nós vamos cruzar essas linhas de interpretação e não vamos ficar presos a uma apenas. Por exemplo, quem que são os pré-milenistas? Os pré-milenistas, eles acreditam que Jesus reinará na Terra por 1000 anos. Então, olha, reinará na Terra por 1000 anos, aqui literais, 1000 anos literais, após a sua segunda vinda. Então, Jesus vem e agora ele instaura um milênio que vai durar 1000 anos ele reinando aqui na Terra, literalmente. Há divisões dentro do grupo, né, do grupo pré-milenista sobre a interpretação do período de 1000 anos. Por exemplo, existem os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Então, quem é dispensacionalista pensa diferente aí dos históricos com relação ao pré-milenismo, com relação ao milênio. Eu não vou explicar agora cada um desses termos em alguns momentos específicos. Quem sabe quando a gente chegar lá em Apocalipse 20, eu vou ter que explicar tudo isso com mais calma para vocês. Mas é só para você entender que até mesmo dentro de uma linha de interpretação existem divisões. Então nós não vamos conseguir chegar num consenso e falar essa aqui é a certa e ponto final. Existem também os pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam, né, que o período final da história da igreja na Terra, onde haverá paz, prosperidade e conversão global da maioria das pessoas, e só depois é que Jesus vem. Então o pós-milenista, ele acredita que vai haver um tempo em que o evangelho vai ser pregado, que as pessoas vão começar a crer, e vai haver paz, prosperidade, conversão, muita transformação, e Cristo então virá para reinar agora numa terra restaurada ou convertida, por assim dizer, cristianizada, né? Essa é a linha de interpretação pós-milenista. Os amilenistas, a palavra milenista acaba sendo um pouco problemática, né? A palavra amilenista, esse A no começo aí, dá a ideia de não. É como se fosse não milênio. Não existe milênio, mas não é isso que os amilenistas creem. Os amilenistas creem que haverá, de fato, um milênio, só que esse milênio, ele não está lá no futuro,
e não está lá no passado também, mas que ele está acontecendo nesse momento. Olha só, os amilenistas creem que em um reinado espiritual durante o milênio, que iniciou na primeira vinda de Cristo, onde Satanás foi limitado. Eles também esperam um período de tribulação antes da segunda vinda de Cristo. Então, o que os amilenistas creem? Eles acreditam que o milênio foi instaurado quando Cristo veio aqui na Terra pela primeira vez, depois ali que ele morre e ressuscita. Então, ali o reino de Cristo é chegado, é instaurado, e a partir dali nós estamos vivendo esse período do milênio. Naturalmente, já temos aí 2000 anos de história da igreja, então naturalmente o milênio, esse número 1000, seria também simbólico. Né, e que esse reinado, essa prisão de Satanás, seria uma prisão simbólica também, não simbólica, mas uma prisão no sentido de limitação do poder de Satanás, que agora o evangelho seria triunfante e que Satanás não poderia vencer a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque Satanás não teria poder agora de governar nada no mundo, mas a igreja é quem, com Cristo, é quem governa. Então a ideia amilenista não é de que não vai haver milênio, mas que o milênio ele está acontecendo e é algo espiritual e que o número 1000 ali não é literal, e sim simbólico. Ou seja, qual delas está certa, pastor? As três têm um esquema muito bem feito. As três vão ter defensores estudiosos muito bons em cada uma delas. Tem pessoas muito boas da área da teologia que vão ser pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Então, não tem como taxar qual é a certa ou qual não é. Nós vamos estudando o texto e você vai começar a ter uma noção. Olha, isso aqui não é literal, não, isso aqui é simbólico. Então, nesse ponto aqui, o amilenista tem razão. Vai ter um outro ponto que você vai falar, mas espera aí, isso aqui é antes, isso aqui está acontecendo antes da volta de Jesus. Então, isso aqui, ou melhor, essa volta de Jesus está acontecendo antes do milênio, então não pode ser o pós-milenista, não está certo nessa parte, é o pré-milenista que está certo, ou seja, vai ter momentos assim, entende? É difícil, de fato, interpretar algumas passagens, não porque a passagem em si seja difícil, mas por causa dos esquemas de interpretação que existem e por o texto não ser tão claro, pelo fato do texto não ser tão claro. O que importa é que nós vamos aprender isso, e isso é maravilhoso. Nós vamos saber como que cada um deles pensa em algumas dessas passagens, e assim o nosso conhecimento vai partir de 0 para 100 de uma vez, e é claro que você vai se identificar com uma linha de interpretação, e você vai seguir ali estudando mais a fundo aquela linha de interpretação, mas não se feche para as outras. Isso é o que eu recomendo para vocês. Por quê? Porque não há problema em você pensar de um jeito hoje, e daqui a um tempo, depois de estudar bastante, você falar, não, aquele jeito que eu pensava não era o ideal, não, esse aqui está mais coerente. Por quê? Porque isso aqui não é um ponto central da fé, isso é um ponto secundário. E isso nos dá essa liberdade, essa flexibilidade, ok? Então não precisa ficar com medo, não vou estudar aqui o amilenismo, porque eu acredito que o milênio está lá na frente, eles já estão falando que está acontecendo, então não vou estudar. Eu, particularmente, entre essas três visões, eu tenho muito aqui, olha, entre pré-milenismo e amilenismo, eu fico entre essas duas aqui, penso muito, eu particularmente hoje julgo que a amilenista ela faz mais sentido na linha do livro, na linha cronológica do livro do Apocalipse, na verdade nem cronológica, mas na linha de interpretação do livro do Apocalipse. Mas falar que eu tenho plena convicção e certeza, absolutamente não tenho. E eu acho até estranho quando alguém tem muitas certezas a respeito de uma coisa que o texto bíblico não é tão claro, sabe? Eu acho, mais uma vez eu reforço, que a gente precisa ter uma certa humildade quando nós nos deparamos com textos assim. Mas eu, entre essas três, né, talvez a que eu menos ache interessante seja a pós-milenista. Eu acredito que o pré-milenismo tem um fundamento muito forte, mas que o amilenismo faz com que o livro todo ele tenha um conjunto, um sistema muito mais bem fundamentado. Então, entre essas duas, eu ainda acho que o amilenismo, ela hoje, para mim, hoje, é uma linha de interpretação bem coerente. Mas nós vamos falar sobre cada uma delas. Irmãos, nós chegamos num ponto especial aqui. E aqui eu quero perguntar para vocês. Nós já temos aí, juntando com 54 minutos da outra aula, com mais 24 aqui, 58 com mais 20, 1 hora e 18. Temos 1 hora e 18 de aula. E eu pergunto para vocês, aqui está na tela, Apocalipse capítulo 1. Vocês querem estudar Apocalipse capítulo 1 agora, nessa aula aqui, ou vocês querem deixar para a aula da semana que vem? Vocês me dizem, porque vai depender também do interesse de vocês. Vocês aprenderam algo aqui até agora? Olha o que a gente já falou. Já falamos do contexto histórico do livro. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, onde que essas coisas aconteceram. E agora nós chegamos no texto bíblico mesmo. Olha só, aqui é texto bíblico que eu vou passar aqui para vocês. Vocês querem estudar agora
ou vocês querem deixar para a semana que vem? Fica a critério de vocês. Lembrando, e aqui talvez seja crucial isso que eu vou falar, lembrando que o livro do Apocalipse vai estar completo, o estudo completo vai ser para os alunos do Bibliaflix. Essa aula gratuita é só hoje aqui para todos vocês, a partir da semana que vem é só para quem é assinante do Bibliaflix. Vou aguardar a resposta de vocês aqui. Se ninguém responder, a gente dá, então, por encerrado, porque é sinal de que as pessoas não estão aí interessadas, né, no assunto. Mas se vocês estão interessados, coloquem aí se vocês querem entrar no capítulo 1 agora ou querem deixar para a semana que vem. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui se está tendo alguém com dificuldade para entrar aqui na nossa live, porque eu disponibilizei um link novo. Já já eu volto para ver o que vocês comentaram aqui. Rapidinho, deixa eu ver. Tem irmãos falando aqui no grupo que não deu certo, que a internet tinha caído. Beleza. Outras pessoas estão dizendo aqui que vão assistir amanhã, né? Porque provavelmente porque já está um pouco tarde. Muito bem. Divulguei lá no grupo. A irmã Maite, né, entrou aí também. Seja bem-vinda, minha irmã. Deixa eu ver se vocês estão comentando aqui. Coloquem aí, pessoal. Quem estiver assistindo, coloque aí nos comentários. Eu sei que não tem tantas pessoas, mas coloquem aí. Isso é importante para que eu saiba se nós continuamos hoje ou deixamos o capítulo 1 para a próxima aula. A irmã Cláudia está aí junto com a gente também, a Carla Reis, a Rosângela Ferreira. Deus abençoe todas vocês que já estão aqui, né, participando. Eu sei que com o probleminha que deu na internet, atrapalhou um pouco aqui a nossa programação. Acontece, infelizmente, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir relevar isso aqui. Eu vou pedir uma pessoa aqui da nossa equipe para poder recortar essa aula, pessoal, tanto o que já foi falado antes com o que está sendo falado agora, juntar tudo em um link só e disponibilizar para vocês aí, para vocês poderem assistir, ok? E lá para os alunos do Bibliaflix, é claro, vai estar tudo certinho lá para vocês. Vamos lá, como ninguém comentou aqui, então é sinal, eu acredito que é sinal de que vocês não querem continuar estudando por hoje. Eu vou fazer o seguinte, então, nós vamos finalizar a nossa live aqui agora, e na semana que vem nós vamos estudar o capítulo de número 1 do Apocalipse. Lembrando que o capítulo 1 será exclusivo para os alunos assinantes do Bibliaflix. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, sobre o que nós vamos falar ainda nessa série de estudos. Pessoal, olha só, vou compartilhar aqui para vocês. Nós vamos falar no decorrer dessas aulas sobre tudo isso aqui, olha. Por exemplo, você já se perguntou quem são os 144 mil selados lá de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse 14? O que é a marca da besta? Você já se perguntou o que é a marca da besta? Quem é a mulher lá de Apocalipse 12? Será que aquela mulher é Maria? Será que aquela mulher é Eva? Será que aquela mulher é a igreja? Será que é Israel? Olha só, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Ah, pastor, essa aí eu já sei. As duas testemunhas é Enoque e Elias, porque eles não morreram. Ah, não, pastor, ali é Moisés e Elias, porque um faz algumas coisas na água, o outro faz o céu parar de chover. Ah, não, ali é o Antigo e o Novo Testamento. Quem serão as duas testemunhas? Olha só, quem são as bestas do Apocalipse? Olha, o que será, ou melhor, o que é e quando será o milênio? O que é e quando será a grande tribulação? Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Ou seja, tudo isso nós vamos saber e muito mais nós vamos aprender no decorrer dessas aulas. Ok, pessoal? Nós vamos aprender tudo isso no decorrer dessas aulas. E agora, né, eu quero falar para vocês o seguinte: a partir da aula da semana que vem, o nosso estudo será exclusivamente para os alunos assinantes do Bibliaflix. Olha só, o que é o Bibliaflix, para quem ainda não sabe? Estude a Bíblia no seu tempo, sem pagar caro por isso. Esse é o Bibliaflix, né? Ou seja, o Bibliaflix é uma área de membros, onde você tem ali cerca de, aqui está 450, mas são cerca de 500 horas de aula atualmente, onde você tem curso sobre reforma protestante, tem livros meus disponibilizados em PDF para vocês, tem curso do Sermão da Montanha, a carta, vários outros livros, sabe? Por exemplo, o Sermão da Montanha, eu sei que a explicação do Sermão da Montanha inteiro tem 27 horas de duração lá dentro do Bibliaflix. Outra coisa, eu sei também que a carta de Paulo aos Romanos tem 31 horas de duração lá dentro do Bibliaflix. A carta de Hebreus tem
eu acredito que umas 12 horas de duração, e assim sucessivamente, muito conteúdo. A carta de Tiago está explicada completamente, tem histórias do Antigo Testamento, horas e horas de aulas sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, panorama de vários livros da Bíblia, tudo isso você consegue lá no Bibliaflix por apenas R$ 24 por mês. Então, os alunos do Bibliaflix, os assinantes do Bibliaflix, além de ter acesso ao Bibliaflix, a tudo que o Bibliaflix já garante para eles, eles também terão acesso a tudo o que vamos falar ainda a respeito do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é um livro em que nós estamos estudando, né, o livro do Apocalipse, e esse livro ele vai ser estudado completamente. Nós fizemos só o panorama geral do livro aqui. O panorama geral do livro não, nós só explicamos o contexto histórico de onde o livro foi escrito. Nós vamos entrar no capítulo 1 na próxima aula. E na próxima aula nós vamos explicar o capítulo 1 por completo, depois vamos explicar o capítulo 2, o capítulo 3, tudo, até os 22 capítulos do Apocalipse. Ou seja, quem vai ter acesso a essas outras aulas? Somente os alunos do Bibliaflix, ok? Isso é um compromisso que eu tenho com eles, porque eles são assinantes e o meu tempo é destinado a suprir, né, o conteúdo para que eles ali continuem mantendo essa assinatura. Então, o Bibliaflix é onde nós dedicamos aí esse empenho maior. Pastor, eu quero participar, o que eu faço para poder entrar no Bibliaflix? O link para entrar no Bibliaflix é esse aqui, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês. Instituto Bíblico de Teologia .com.br/Bibliaflix. Atualmente, né? Pode ser que quando você estiver vendo, o link já seja outro, mas o link que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é o link do Bibliaflix. Se você clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma página, e nessa página tem a opção para você fazer a sua assinatura mensal, trimestral ou anual. Se você fizer a assinatura mensal, a cada 30 dias vai renovar ali no seu cartão de crédito. Se você fizer trimestral, sai mais barato e vai renovar a cada 90 dias. Se você fizer a assinatura anual, sai mais barato ainda. Na assinatura anual, eu acho que sai a R$18 por mês. O que você faz com R$18 por mês? O Bibliaflix te dá acesso aí a toda essa gama de conteúdo, cerca de 500 horas de aulas, explicações, versículo por versículo de vários textos da Bíblia, ou seja, um conteúdo muito grande por apenas 18, né? R$24 no plano mensal, 18 aí no plano anual, então vale muito a pena. Os alunos vão receber o acesso lá por dentro do Bibliaflix mesmo, vai ter lá o curso de Apocalipse e eles vão ter acesso ali a todas as aulas do curso. Inclusive, para quem tem dúvida de como que funciona o Bibliaflix, eu vou mostrar aqui para você, né, como que é a nossa área de membros lá do Bibliaflix, para que você não tenha dúvidas, para que você saiba que vale sim a pena você ser um dos nossos alunos, porque o Bibliaflix hoje, ele tem conteúdo que se você colocar o play agora, vai chegar semana que vem, nesse mesmo horário, rodando 24 horas por dia, ainda vai ter estudo bíblico tocando ali. Todos eles gravados por mim, né, explicando dessa forma que vocês estão vendo aqui, né, explicação com vários detalhes, para tentar deixar mais claro possível as coisas. Enquanto está abrindo aqui, pessoal, eu quero perguntar para vocês que estão aí. Vocês entenderam, aprenderam algo aqui hoje? Quem aprendeu algo, foi abençoado, foi edificado? Coloque aí abaixo nos comentários, para que eu veja, para que eu saiba que tem valido a pena investirmos esse tempo aqui para estudar esse livro. No final de todo esse projeto do curso do Apocalipse, você vai ver essa mensagem, né, sendo fortalecida em seu coração. Cristo é vitorioso, Cristo é vencedor e a igreja é vitoriosa e vencedora com Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como nós vamos ver no decorrer desse estudo. E como ele venceu, nós também somos vitoriosos nele. Ele venceu por nós e nós somos vitoriosos através dele. Eu vou mostrar aqui para vocês, na tela, a área de membros do Bibliaflix, porque algumas pessoas, né, olha só, a Carla está dizendo que foi muito abençoada. Glória a Deus por isso, Carla. Fico feliz em saber. E já já a gente vai orar para finalizar essa aula, mas antes, olhem só que legal como que funciona o Bibliaflix. Deixa eu arrastar aqui para a tela para mostrar a vocês como que funciona o Bibliaflix. Só um momento. E vai aparecer aí para vocês agora.
Olha, pessoal, o Bibliaflix é isso aqui, olha. É essa área de membros. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Tá vendo? Olha, eu vou mostrar aqui desde a aula inicial para que vocês tenham uma noção. Vou abrir aqui, inclusive, em tela cheia. Eu acredito que é o F11, né? Pronto. Olha só, o Bibliaflix é isso aqui, olha. Aqui está a aula inaugural, né? A aula de boas-vindas. Você pode assistir essa aula. É basicamente clicar no play e a aula vai começar a tocar para você aqui. Você clica no play, ela já começa a tocar e você vai estudar aí bastante coisa. Mas aqui nesse menu lateral você encontra o que já tem disponível. Olha, os 5 solas da Reforma Protestante. Aqui é um curso sobre Reforma Protestante. Olha só, o contexto da Reforma, sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Tudo isso aqui é sobre a Reforma Protestante. Você é evangélico? Você é protestante? Aqui tem explicando sobre quais são os fundamentos principais da Reforma Protestante. Curso de teontologia, ou seja, aqui está várias aulas falando a respeito do ser de Deus. É um curso disponível aqui para você. Sermão da Montanha. Olha quantas aulas só dentro do Sermão da Montanha. Então você quer saber o quê no Sermão da Montanha? Quer saber sobre divórcio, pastor? Só você vir aqui e procurar. Olha só, Jesus fala sobre divórcio. Olha, tem 2 aulas, parte 1 e parte 2. É um assunto polêmico. Aqui você vai aprender o que Jesus fala sobre divórcio. Não, quero saber o que ele fala sobre as bem-aventuranças. Está aqui, olha, cada uma delas. Falando aqui, explicação sobre cada uma delas. Eu quero saber o que ele fala sobre adultério, sobre não matarás, sobre jejum e oração. Tá tudo aqui, olha. Tá tudo explicado para vocês. Sermão da Montanha, explicadinho aqui dentro do Bibliaflix. Tudo em aulas, com versículo aparecendo na tela. Curso de Juízes, não está completo ainda. Vou completar esse curso em breve, mas aqui é o livro de Juízes, né? Não é um curso para você se tornar juiz, não. É um curso do livro de Juízes. Curso Revestidos contra o Pecado é um curso de batalha espiritual, gente. Olha só quantas aulas. Baseado em Efésios, capítulo 6. Ah, eu quero saber o que significa aquela passagem sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça. O que significa cada uma dessas peças da armadura? Que batalha espiritual é essa que a gente está inserido nela? Tá tudo aqui explicadinho para você. É só você clicar aqui, clica no play e já vai começar a aula, ok? Vamos lá, outra aula aqui. Vamos ver outros cursos. Olha, o Evangelho de Mateus, você tem aqui a aula inaugural. Aqui, olha, de todos os livros do Novo Testamento, você tem um panorama geral do livro. Ó, se você clicar aqui em Mateus e clicar no play, vai ter um panorama geral do livro. Não é o curso completo ainda, se chamava Bíblia de A a Z, olha só, quando foi lançado. E aqui tem uma explicação do livro de Mateus. Vamos lá para um outro aqui, olha, curso de Marcos, a mesma coisa, vai ter uma aula inaugural aqui do livro de Marcos. E eu espero, não somente a inaugural, aqui no livro de Marcos tem muita aula do livro de Marcos. Olha só quantas aulas aqui dentro. Tá vendo? Muitas aulas, já 45 aulas do livro de Marcos. Então pense quantas horas e horas e horas de estudos tem só dentro desse livro aqui. Aí vem aqui Lucas, João, e vem cada um dos outros livros aqui. Olha só, a carta a Filemon, tá aqui a explicação. Essa carta é linda, gente. O estudo da carta de Filemon, versículo por versículo, é linda essa carta. Olha só, um outro curso aqui, por exemplo, o curso de Romanos. 48 aulas explicando o livro de Romanos, verso a verso. Você clica no play e vai ter uma explicação do livro, versículo por versículo. Olha só, explicando para você ali, com o texto aparecendo na tela, fazendo marcações ali, mostrando exatamente o significado de cada uma das passagens, das palavras. Está tudo aqui. Por exemplo, vamos lá para um outro livro agora. Vamos aqui para o livro de Gálatas. Está explicadinho aqui dentro também, olha, todo o curso do livro de Gálatas, explicado, a carta de Gálatas, tem outros e outros, olha só, Colossenses está completo aqui dentro também, temos aqui, quer ver, Hebreus, olha só, todo o livro de Hebreus explicado, gente, isso aqui é uma preciosidade. Quanto, pastor? R$24 por mês. Olha só, curso da carta de Tiago, a carta de Tiago também é muito linda, todos os livros da Bíblia são lindos, né? Mas tem uns que parece que salta aos nossos olhos. Olha o livro de Apocalipse, curso bíblico do livro de Apocalipse. Temos aqui uma aula inaugural do livro, mas agora vão haver todas as aulas do livro aqui conforme nós formos gravando. Então essa aula 1 que você assistiu aqui hoje vai vir aqui para dentro, vai compor esse livro aqui. Tá vendo? Olha, o capítulo 1. Aí temos aqui o curso de bibliologia. Olha, um curso de bibliologia completo para você. Aqui temos aulas relacionadas à teologia sistemática, curso de evangelismo, você que tem vontade de evangelizar, aqui tem um curso de evangelismo, curso de hermenêutica bíblica, aqui tem pregações minhas e de amigos meus aqui também, temos aqui livros, olha, esses livros são meus, você pode clicar aqui e baixar o livro em PDF, ler aí na sua casa, está tudo disponível. Olha essa parte aqui, olha,
dia a dia com a Bíblia. Você tem aqui aulas de diversos assuntos. Pastor, eu quero achar uma aula, mas é tanta aula que fica até difícil. Eu quero achar uma aula que fala sobre Moisés. Pesquisa aqui o nome Moisés, vai aparecer alguma coisa aqui sobre Moisés. Olha só, o livro do Êxodo fala de Moisés, Assumindo Responsabilidades é uma aula que fala sobre Moisés, Deuteronômio, a essência da adoração, santidade é preciso, pecados perdoados. Todas essas aulas falam sobre Moisés, especificamente. Por exemplo, eu quero falar uma aula que fala sobre Jesus, né? Coloquei errado aqui. Jesus. Olha só, Jesus cumpre a lei, Jesus e o divórcio, Jesus e a oração, Jesus e o jejum. Será que Jesus conhece você? Olha só, Jesus e os evangelhos, isso aqui está no curso de bibliologia. Aqui tem pregações que falam de Jesus, dia a dia com a Bíblia, olha quantas aulas que falam de Jesus. Você pode pesquisar aqui também, olha, quero ver sobre divórcio, como eu citei. Olha, você pode colocar aqui a palavra divórcio e lá no Sermão da Montanha vão ter aulas falando sobre o divórcio. Quero falar sobre perdão, pastor, perdão. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a palavra perdão, para você entender como que você pode fazer. Olha só, pesquisar aqui por perdão, deixa eu ver, perdão, aqui ó, você já foi encontrado, aqui fala sobre perdão, aqui também fala, tá vendo, olha, e assim você vai pesquisando, vamos lá, Josué, aqui fala, do livro de Josué, Acreditar e Agir, também fala sobre Josué, e assim sucessivamente, aqui você consegue fazer essa busca também, tá vendo? Então, fala a verdade, pessoal, tudo isso aqui, por apenas R$24 por mês. Você acha caro? Seja sincero com você mesmo. Tem horas que a gente pede uma pizza aqui em casa, a pizza é R$30, a Coca-Cola é R$12 e ainda tem o valor da entrega. E a gente come isso, ó, 2 palitos. Agora você tem acesso durante 30 dias a tudo isso e ao livro do Apocalipse, que vai estar entrando as aulas ali. Os alunos do Bibliaflix vão ter acesso por apenas R$24 por mês. Então, eu acredito que hoje a pessoa só não estuda se ela não quiser mesmo. Se ela inventar alguma desculpa e falar assim, não vou estudar, é porque tá caro. Ela sabe que não tá. Ela sabe que é porque ela não quer se comprometer de fato. Né? A gente entra no site da Shopee e compra um monte de coisa só para ficar com frete grátis ali, coisas que você nem vai usar e simplesmente por comprar. Quando você vê aqui todo um conteúdo desse que pode abençoar muito a sua vida por apenas R$24. Então, se você não é aluno, essa é a sua chance de se tornar aluno e estar estudando junto com a gente. A Rosângela está falando que me identifiquei com essa aula. Que bom, irmã Rosângela. Eu espero que você faça parte do Bibliaflix, porque as próximas aulas serão maravilhosas. Vamos estudar o livro inteiro, pessoal. Nós nem entramos no texto, nós lemos só o versículo 1. E como vocês não comentaram nada, eu acabei falando de outras coisas aqui. Na semana que vem nós entramos e vamos estudar os 20 versículos de Apocalipse 1 na semana que vem, beleza? Então é isso, né? Nós vamos finalizar aqui com uma oração e eu vou fazer um post lá no Instagram e eu quero que você interaja também. Mas antes, vamos orar agradecendo ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos a respeito de uma plataforma digital como essa. Obrigado, meu Deus, pela revelação que o Senhor deu ao apóstolo João. Obrigado, meu Deus, por tudo isso ter ficado registrado. Obrigado por ter chegado até nós essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas, por esse livro que vem para trazer fortalecimento à nossa fé diante das perseguições, diante, meu Deus, das circunstâncias que nos cercam, que tentam nos fazer parar, que tentam nos fazer desanimar, que o seu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, possa abrir o nosso entendimento para compreender a tua palavra, crer no teu evangelho e permanecer fiel para podermos reinar contigo, para podermos glorificar o seu nome em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então é isso. Nós vamos finalizar agora e eu quero pedir a você o seguinte, que você agora vá lá no grupo da leitura. Se você ainda não fez a assinatura do Bibliaflix, essa é a sua chance. Clique no link, faça a sua assinatura e que principalmente você volte lá no grupo e comente o que você achou da aula, lá no grupo da leitura, lá no grupo que você faz parte, para que os irmãos ali também possam se sentir interessados para virem estudar aqui junto com a gente e aprender, crescer junto conosco aqui no estudo do livro do Apocalipse. Ok? Então é isso. Vou lá para o Instagram agora também, responder algumas perguntas que chegaram lá na caixinha de perguntas e também deixar ali no Instagram um post para que você diga o que você achou da aula, o que você aprendeu nessa aula de hoje. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até semana que vem para a nossa segunda aula, onde vamos entrar de fato no livro do Apocalipse, estudando completamente o capítulo de número 1. Beleza? Deus abençoe, até a nossa próxima aula.